Olá, para você que está assistindo esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer a nossa avaliação semanal astrológica aqui para a semana do dia 6 ao dia 12 de junho. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e compartilhar o vídeo, curtir, né, também. Compartilhe com seus amigos, porque nós temos poucos canais aqui no YouTube de astrologia tradicional, clássica, a grande maioria de astrologia moderna. Muda um pouquinho a leitura, a maneira como a gente lê as posições, né? Como a gente se refere à astrologia. E eu lembro a vocês que a astrologia tradicional e clássica é pai e mãe da astrologia moderna. Então, a astrologia ocidental, ela nasce desse viés, né? Clássico. E é legal, então, eu penso que em termos de conhecimento, compartilhar para entender as diferenças, tá bom? Eu penso que eu vejo aqui muita confusão sobre, nos comentários principalmente, né? Muitas vezes quem segue uma abordagem moderna faz alguns comentários que não cabem dentro da astrologia clássica. Bom, essa semana ela vem com uma oscilação de ritmo interessante. A gente vai começar com a Lua já ingressando em Touro, que vem um ritmo um pouquinho tranquilo, depois ela ingressa em Gêmeos. Aí no dia 10 a gente vai ter uma lua nova, é um eclipse solar, mas ele não vai ser visto aqui no Brasil. E temos no dia 11 um Marte ingressando em Leão, uma posição muito vigorosa, bem energética, né? Vamos entender como tudo isso vai acontecer. Bom, pessoal, vamos pegar aqui o dia 6, vamos ver tudo, e vocês vão ver como o ritmo é bem calminho aqui no dia 6. A Lua ingressa em Touro 2 e 6, né? Por isso a gente vai pegar quase nada aqui de Lua em Áries. E, bom, além de, assim, astrologicamente Touro ser um ponto de poder para a Lua, ele também configura um ritmo muito constante, reservado, até um pouco acomodado. E ao longo do dia, essa Lua ela vai aplicar primeiro um aspecto de sexto a Júpiter, que está no seu domicílio noturno Peixes, que também não tem um ritmo acelerado, e ele está diminuindo velocidade, porque ele vai ingressar no movimento retrógrado logo mais, né? Esse sexto, então, ele é muito calmo, pacífico. E ritmo para mudança, não, gente. Não apliquem mudança nesse momento. Porque tanto um como o outro não estão muito favorecidos. Agora, em termos de humor, ele é muito, eu penso assim, reservado. Não parece ser uma expressão nem um pouquinho de reviravoltas, por exemplo, né? E pode ser muito bom para descansar. Porque também depois o próximo aspecto que a Lua vai aplicar é com Vênus, que Vênus é regente de Touro, né? Tem domicílio em Touro e a Lua tem domicílio em Câncer. Então essa relação ela preenche, né? Ela acolhe, ela é bondosa, generosa, amorosa, muito assim voltada mesmo para uma expressão afetiva. Bom, todo domingo vem com essa tendência boa, tem um clima muito familiar. Mesmo quem não tem família por perto, não tem família de jeito nenhum, vai perceber que o domingo ele expressa cuidado, atenção, carinho com as nossas coisas, carinho com as pessoas que a gente gosta. Tem mesmo essa tendência mais de reserva, né? Não é muito agitado. Por isso eu não recomendo domingo para as atividades competitivas, para qualquer tipo de atividade que necessite de muita energia, né, de empregar muitas coisas, pode ser exaustivo, por exemplo, né? A gente tem muito mais um climão ao longo do dia para os temas místicos, né, para os contatos com as pessoas próximas, para expressar carinho, para reserva, né, recolhimento, para cuidar de investimentos, de coisas nossas, né? Vocês podem perceber um cuidado próximo. Pode ser bom para fazer planejamento financeiro, para pensar propriamente em como guardar dinheiro, por exemplo, porque essa tendência de recolher, de proteger, ela tá boa. Agora é um dia bom, generoso também, eu diria até que em termos de compra, investimentos pode ser muito bons. Pode comprar por afeto, né? Comprar por apelo emocional, mas não vai deixar de atender. Essas recepções, elas acabam sendo muito positivas, então não vai deixar de atender a necessidade. Ela é esperançosa também, todo domingo tem uma tendência bem esperançosa e um clima amistoso, muito bom mesmo, né? Muito empático, poderia dizer. Um dia bonitinho, assim, né? O dia 6. O dia 7, pessoal, vem já com uma tendência diferente, porque 5h51 a Lua vai aplicar uma quadratura a Saturno, ela está em Touro, Saturno no seu domicílio diurno, é resistente essa quadratura. Então, em termos de ritmo, as coisas não andam tanto por nós, vocês vão perceber um pouquinho de dificuldade de empregar ritmo, pode ser difícil pegar no ritmo aqui na segunda, né? E também porque
Como Saturno tem uma relação com os processos das coisas, e Aquário é um signo bem mental, então essa dificuldade em pegar processos diferentes, por exemplo, quando houver necessidade, ela fica bem evidente. Bom, é um ritmo duro, assim, né? Ele não é um ritmo muito bom, tanto para mudança, não é legal, como também para atividades que exijam força, energia, pique, ânimo, pode ser um pouquinho ruim. E depois desse momento, a Lua não vai formar nenhum aspecto, nem a Lua e nenhum outro planeta clássico, o que deixa então o restante do dia fora de curso, que não é ideal para empregar grandes ousadias, mudanças, iniciar coisas que sejam importantes, aí tem que manter uma atenção. Eu penso principalmente porque a Lua se mantém em Touro, né? Ela não está mudando de signo, e a Lua em Touro ela é muito parada, então se você estiver empregando uma mudança aqui na segunda, ela não vai fácil, pode demorar um tempão para a mudança se estabelecer. Como também iniciar uma atividade sobre essa influência pode fazer as coisas caminharem muito, muito lentamente, certo? Não é adequado. Agora, o dia 8 ele vem com um clima mais de expectativas. O primeiro aspecto vem só meio-dia, então a gente viu que o dia 7, depois daquele movimento 5 e pouco, não tem nenhum, e o dia 8 também começa sem nenhum, só no meio do dia a gente tem a Lua aplicando um sexto a Marte. E aí a gente já tem Marte debilitado, em reserva, protetor, recolhido, como temos a Lua aqui numa condição de reserva, né? A Lua até se beneficia de enxergar que seu ponto de domicílio, mas o Marte não se beneficia muito de Touro ali, né? E eu penso que isso acaba mantendo um pouco da tendência protetora, recolhedora. Durante toda a manhã da terça-feira, o ideal, então, é economizar, o ideal é administrar, o ideal é não ousar. A gente tem um clima, por exemplo, que em dinheiro, investimentos, ele favorece muito mais os investimentos seguros do que os investimentos ousados, né? Os de alto risco. Se estiver lidando com investimentos de alto risco, fique atento, né? Não traz uma promessa muito rápida de aceleração. Ele tem tudo a ver com administrar mesmo, né? Mas eu penso que o lado bom de tudo isso é cumprir comprometido, né? Por exemplo, porque o Marte, tanto em Câncer como observando o seu exílio aqui em Touro, não vai mudar muito de direção, mas ele se acomoda bem. A gente tem uma tendência de ação acomodada dentro dos processos, de normas de regra, ou seja, dentro do que é para fazer. Ele se adapta bem a cumprir com as coisas, né? Então, o ideal é manter a atitude. Aí, depois desse aspecto, a Lua vai ingressar em Gêmeos. E o ritmo muda completamente, porque o signo de Gêmeos é um signo quente, né? Formado pelas qualidades quente e úmida, facilita a interação, mas quando a Lua está em Gêmeos, ela pulveriza o ritmo e pulveriza interesses, então vocês vão percebendo que do meio da tarde em diante pode ser um pouquinho difícil para manter foco nas coisas, né? E depois que ela ingressa em Gêmeos, ela vai aplicar uma quadratura a Júpiter. Aí bagunçou tudo de vez, né? Porque é uma quadratura de signos mutáveis e nós temos Júpiter diminuindo a velocidade. E eu penso assim que é muito difícil a gente pensar em foco. Talvez assim muitas coisas surjam em termos de oportunidades naquilo que você estiver lidando e pode ser difícil saber escolher, vou por um caminho ou vou por outro. Então, o exercício desse momento aqui é não se deixar dispersar pelas múltiplas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Aí depende de ser em nível pessoal, rotina diária ou interesses maiores. Não há campo para observar direto o objetivo, chegar direto ao ponto. Aqui a gente tem mais uma tendência à pulverização do que à concentração. Agora, se você tiver que lidar com atividades que precisa pulverizar, divulgar alguma coisa, por exemplo, pode até ter benefício, né? Podemos dizer nesse sentido, assim, de certo as coisas vão se pulverizar. Se elas forem bem estruturadas, você vai vendo um ritmo bem pulverizador. E também assim, pessoal, porque a Lua, ela tem ainda certo poder aqui no signo de Peixes, porque ela é regente participativa da triplicidade da água. Mas Júpiter, no signo de Gêmeos, que é onde a Lua estará, tem exílio. Então, tudo que exerce, tudo que tem necessidade de diversificação, pode ser um pouco mais desafiador de controlar. Então, se você for divulgar algum evento, alguma notícia, algum serviço, um produto, qualquer coisa, faça a estrutura antes, deixe ele bem organizado, não tente organizar na hora,
Porque se você jogar na rede, vai espalhar, assim, a coisa espalha. Mas se não tiver com foco definido, vai espalhar e pulverizar e não traz resultado nenhum. Tá bom? Então, porque está muito aberto aqui o campo. E também tem que ficar um pouquinho atento às expectativas que se gera durante esse período. Aí o dia 9, ele vem bem intelectual, mas o primeiro aspecto do dia 9 é só a noite, né? Início da noite. Então a gente vai ter praticamente o dia útil inteirinho fora de curso. Então, novamente, atenção para os inícios de atividade sobre essa característica, porque a lua está em Gêmeos e ela não está muito legal para manter foco, objetividade, ela está dispersando, né? Gastando energia, gastando interesse. Mas nesse momento que a Lua aplica um aspecto de trígono a Saturno, Saturno está bem mais forte do que a Lua. E também a Lua vai ganhando um pouco desse tônus de Saturno, que é essa tendência intelectual. Então, amplia um pouco mais de dinamismo lógico, de capacidade de conversa, de contato, de notícias, de coisas que envolvam mais esse campo intelectual. Eu não diria um intelectual literário, por exemplo, ou filosófico, nada muito nesse sentido, porque Saturno fala de estruturas, né? Então a gente pode ver em sentido preditivo muitos temas se desenrolando em torno de estruturas assim intelectuais, como por exemplo, pode-se discutir, é um exemplo, né? Não estou dizendo que vai acontecer isso, pode-se discutir a estrutura da educação superior, da educação média, da educação básica, por exemplo. Pode-se discutir a estrutura das rotinas, dos processos que se faz, sei lá, para ter vacina, essas coisas que a gente está vendo agora. Então, essa estrutura intelectual, essa estrutura burocrática que tem por trás das coisas, é a que fica mais em foco. Então, pode ser muito interessante esse momento para estudar temas que sejam bem estruturados, né? Por exemplo, você vai estudar astrologia durante esse momento, pode ser bem legal, porque a astrologia ela é formatada em estrutura, principalmente a clássica. A moderna é um pouco mais subjetiva, mas ela tem estrutura. Você tem que conhecer os signos, tem que conhecer os planetas, os aspectos, né? Então pode ser mais legal para estudar esse tipo de coisa do que para estudar temas assim super místicos, super subjetivos, né? Então pode até ser bem aproveitado. E aí no dia 10, pessoal, a gente tem essa lua nova, né? Vou abrir tudo já para vocês já entenderem. Então lembrem-se, né? O último movimento do dia 9 foi o trígono de Lua com Saturno em Aquário. Então, a gente vem na conjunção exata de Lua com Sol, que acontece às 7h52, trazendo, carregando essa tendência do aspecto de Lua com Saturno, certo? E para o horário de 7h52, no horário de Brasília, dividir aqui por signo inteiro, essa conjunção Sol e Lua vai acontecer na casa 12, porque o ascendente, quem vai estar ascendendo nesse momento no céu é Câncer, né? Então, ó, o ascendente aqui está em 6 graus de Câncer, tá? Essa conjunção, então, lunação, vou levar em consideração para o Brasil, porque, como eu disse para vocês, o eclipse solar não será visível no Brasil, ele vai ser visível na Rússia, na Groenlândia, algumas regiões do Pacífico também, enfim, no Brasil ele não será visto. E, enfim, se a gente observar em termos de geopolítica, realmente a gente tem temas envolvendo a Rússia de uma maneira bem marcante, Rússia e Estados Unidos, por exemplo, né? De uma forma mais intensa durante esses dias passados e tal. Pode ser que isso pegue um pouquinho mais de fogo durante esses momentos. Quando a gente fala de eclipse, o efeito dos eclipses solares, eles são medidos em anos, de acordo com o tempo do eclipse, né? Que é diferente da lua nova, porque a lua nova ela vai ter um efeito sobre os próximos 15 dias, né? Então, para nós no Brasil, vou trabalhar com essa lua nova que acontece na casa 12, porque eu estou usando Brasília como local, como capital do país, e também o horário, né? O signo inteiro e tal. Bom, e a casa 12 não é uma casa muito produtiva, a última casa do mapa, é a casa dos temas escondidos, é a casa da sujeira embaixo do tapete, que essa tendência geminiana não é muito favorável, porque ela levanta o tapete e deixa tudo bem visível, né? Então, a gente tem ainda a lunação ou eclipse sendo regido por Mercúrio, que está em Gêmeos, então, em termos de comunicação e pulverização, é bem forte. Se a gente comparar essa lunação com o mapa de ingresso do Sol em Áries de 2021, ela acontece na terceira casa, porque vocês lembram que no mapa de ingresso nós tínhamos o ascendente em Áries, né? Lembra-se que eu falei até do Sol subindo ali na linha do ascendente? Quem não viu, assiste aqui no card, acesse o card
muita coisa já aconteceu, né, daquela previsão que eu fiz. E ela vai acontecer, então, dentro, né, se comparando com o mapa do ingresso na casa 3, certo? E esse é um tema que envolve comunicação, envolve notícias, envolve trâmites gerais das coisas, envolve desenrolar de acontecimentos, papéis, burocracias e tudo e etc. Então não é só a CPI que está envolvendo muito isso, né? Tem muita informação, muita coisa, mas outros temas envolvendo notícias também. E a casa 3 é uma casa que envolve ensino básico, né? O conhecimento básico. Então, tudo que gira em torno disso também pode se desenrolar como tema nos próximos 15 dias. Só que Gêmeos não é nem de longe, nem um pouquinho mesmo relacionado à concentração. Então, eu diria que essa alunação ela tem mais a ver com burburinho dentro desses temas. Notícias, fofocas, vazamentos de informações e coisas que vêm nesse sentido. Vazamento, aliás, é uma coisa muito provável, porque como a casa 12 envolve segredos, né? Eu penso que notícias e coisas que se desenrolem aqui, segredos eu penso assim, no sentido de coisas que ainda não são assim, vistas pelo povo, não são conhecidas, não é que está ocultando um segredo super confidencial. Mas essa tendência geminiana ela tem mais a ver com jogar no ar, né? Vamos jogar para ver o que é. Então, no sentido bom, no sentido ruim, a gente vê essa pulverização de coisas, né? Então, esse é um tema que vem aí como uma coisa importante. E eu achei interessante, muito interessante também, que o ascendente vai estar em conjunção com Vênus e conjunção com o lote da fortuna. No meu ponto de vista, isso tem a ver com ganho de esperança, de coisas boas em relação ao povo. Também porque ainda estará no orbe de trígono com Júpiter em Peixes, né, que é o planeta que envolve esperanças. De certa forma, isso traz um clima um pouco mais esperançoso para o povo, né? Podemos pensar numa tendência até benéfica, tanto de Vênus como de Júpiter, como algo se desenrolando a favor do povo, poderia dizer. Então, quer dizer que, independente dos meios que se utilizem, parece que o povo acaba sendo beneficiado de alguma forma, parece que há esperanças, há algumas coisas se desenrolando. Agora, não vamos negar que Casa 9 envolve lei, sentido de justiça geral, né? E Júpiter também é o julgador, então me parece que também temas envolvendo o campo, que no mundo atual isso pode ter relação com leis gerais, mas com assuntos relacionados ao STF, aos magistrados de forma geral, né? Que envolvem coisas que parecem beneficiar o povo de certa forma, né? Então, não acho que seja de todo ruim. Parece um pouco agitada, assim, né? Essa próxima alunação. Depois do movimento, né, do conjunção de Sol e Lua, a Lua chega à conjunção com Mercúrio, depois o Sol chega à conjunção com Mercúrio, e isso fica bem intenso mesmo. Então, é um dia mercurial, é um dia de muita comunicação, de muita informação, de muita coisa. No sentido eletivo, é bem difícil manter foco sobre essa característica, então pode ser melhor para você se adaptar ao que for surgindo, não resista tanto não, senão você vai ficar nervoso, as coisas vão mudando de direção muito facilmente, tá? Quando for dia 11, pessoal, aí aqui sim, percebam como esse dia é muito interessante, né? Porque, primeiro, a Lua em Câncer vai aplicar um trígono a Júpiter, então, quando a Lua ingressar em Câncer, a gente tem essa tendência acolhedora, né? Muito emocional, signo de Câncer é um signo fleumático e a questão do humor fica forte. Só que o primeiro movimento da Lua depois do ingresso em Câncer é o trígono a Júpiter. E aí a gente tem Júpiter no seu domicílio, Lua no seu domicílio. Júpiter tem exaltação no signo de Câncer, a Lua rege a triplicidade, né, participativa aqui da água. Esse trígono ele é muito bom para aplicar mudanças, aí sim. E especificamente, pessoal, as mudanças que vocês já estiverem trabalhando sobre, né? Então, vamos supor, estou programando uma mudança em algum processo de trabalho, estou programando uma mudança de qualquer coisa. Porque tanto o mutável, ele leva adiante, mesclando aí, representa a mudança, como o cardinal fala do que vem a seguir, né? Da mudança em si. Então, é possível, sim, fala do novo, né? Eu penso que aplicar mudança sobre essa característica é boa. Como o próprio clima do dia vem aqui, principalmente durante a manhã, como bastante esperança. É um clima bom, amistoso, generoso, muito parecido com o que nós tivemos na semana passada entre Vênus e Júpiter, né? Então, a gente tem um clima, assim, de humor esperançoso. Ele não é empolgante, animado, nenhum desses signos tem essa expressão animada,
mas no meu ponto de vista ele é até místico, assim, bem espiritualista, muito bom, assim, né? Traz uma tendência pacífica. Mas, pessoal, depois, 10h34, Marte ingressa em Leão. E essa é uma posição muito vigorosa, vai quebrar um pouquinho desse ritmo, tá? Porque até que coloquei esse gráfico aqui, exatamente do momento que Marte ingressa em Leão. E vai acontecer com o ascendente em Leão também, no momento que Marte ingressa em Leão, quem está subindo no horizonte ali é Leão. E é uma posição muito vigorosa, dominadora. Aliás, a gente costuma associar, no quadro geral, Marte em Leão à condição de general, né? Porque tanto a gente tem, em termos de natureza, Marte, né? Colérico, quente e seco, como Leão, quente e seco. E embora Marte não tenha nenhuma dignidade essencial aqui no signo de Leão, as naturezas são as mesmas. Então eu penso que na representação da ação, do domínio, do poder, do controle de Marte, em Leão ele encontra um campo super forte para exercer tudo isso. Me chama um pouquinho a atenção porque ela acaba se tornando muito nervosa, né? Essa tendência colérica muito acentuada, ela é nervosa, ela não é apressada, ela não é assim repentina, né? A gente pode dizer ansiosa, mas o leão é um signo nervoso e fixo, então as coisas vêm num sentido mais violento. Eu penso que tem que manter atenção sobre violência. E como a gente está num período nacional de manifestações de todos os lados, tem que manter atenção sobre um quadro de violência, né? Agora, se a gente estiver observando a casa 1 como casa de povo, de certo, essa posição em Marte em Leão fala das pessoas muito cheias de energia de briga, né? Eu vejo muito isso, as pessoas querendo fazer, lutar, essa coisa, esse clima, né, que imbui o povo por um senso de luta, né? Parece muito forte. É dura essa influência, então eu penso que tudo que a gente for fazer que precisa de retidão, de atingir o alvo, mantenha atenção, porque ela é bem incisiva, né? Muito dominadora, tem uma tendência a um controle excessivo. E aí rompe tudo com isso que veio antes, né? E aí no dia 12, nós vamos ter o único movimento do dia às 13h59, que é a Lua chegando ao mesmo grau em que está Vênus. No meu ponto de vista, ela continua produtiva, como no sábado anterior, né? Acolhedora, mas a gente não muda o passo. Então, assim, aquilo que você se propõe a fazer vai até o final. Sem contar que há uma influência muito amistosa, bastante empática e tem tudo a ver com o prazer próximo, né? Quem gosta de cozinhar vai sentir vontade de cozinhar, quem gosta de ficar perto dos amigos, ele vai ficar perto dos amigos. Tem tudo a ver com atender aos prazeres mais íntimos, né? Eu penso, não íntimos no sentido de sexo, né? Não é disso que eu tô falando de intimidade mesmo daquilo que nos satisfaz. E então a gente vai para um campo no dia 12 nesse sentido que faz muito jus ao Dia dos Namorados aqui no Brasil, né? Aliás, eu penso que não tem uma influência melhor para o Dia dos Namorados do que essa aqui, bem romântica, né? Ela é muito carinhosa, tem uma tendência bem carinhosa. E acaba favorecendo também para os temas materiais. Então, compras importantes, compras em geral, investimentos também acabam se dando bem nessa característica do poupar, né? Do administrar, por exemplo, pode ser bem legal. Penso que o signo de Câncer educa bem aqui Vênus nesse sentido da economia, né? Da reserva, então é um clima bom. E aí a gente tem tudo isso para essa semana, pessoal. Viram como é uma semana forte, né? Na semana que vem eu volto, então. E não sei se vocês já assistiram, mas eu estou colocando os vídeos da série do Instagram que eu fiz, né? Curtas da astrologia. Até pelo formato vocês estão vendo. Estou compartilhando o vídeo do jeito que eu publiquei lá. Não fiz edição nenhuma, tá bom? E espero que vocês gostem, que contribuam aí com alguma informação. Deixo um abração para todos vocês e até a próxima semana. Então, até mais.